Leitura e comentário de Aino Lindale. Nós estamos no 17º vídeo, 11º vídeo de leitura. Não vou fazer muitas digressões sobre o vídeo anterior, porque ele já foi bem digressivo. Só a nossa tradicional pergunta: qual é a relação entre queimar os navios, ficar em um casamento e ser um Valar? Tente responder essa pergunta. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, indique o canal, compartilhe, coloque lá nas tuas redes sociais, use da sua influência entre os seus amigos e todas as pessoas que te seguem para me ajudar. Continuando. Mas quando os Valar entraram em Ea, ou seja, no universo, a princípio ficaram assustados e desnorteados, pois era como se nada ainda estivesse feito daquilo que havia contemplado na visão. Tudo estava a ponto de começar, ainda sem força, e a escuridão era total. Sempre tem essa imagem, lembre-se de um projeto, né? Não um projeto qualquer, mas aquele projeto que realmente está enraizado profundamente. Você olha em volta, tudo ainda é escuridão. Nada te diz que aquilo pode se tornar realidade. A única coisa que te diz que aquilo pode se tornar realidade é aquela imagem que você viu e que você vê às vezes. Pois a grande música não havia sido senão a expressão e o florescer do pensamento nas mansões eternas, para fora de Ea, sendo a visão apenas um prenúncio. Mas agora eles haviam entrado no início dos tempos. Aqui o tempo começou. E perceberam que o mundo havia sido apenas prefigurado e prenunciado, e que eles deveriam concretizá-los. Aqui é daqui que nós tiramos a ideia da cocriação, né? Eles não vão criar o mundo, embora se você pudesse ver o começo do universo, você veria os Valar trabalhando e você teria essa impressão de que eles eram os criadores. Eles não vão criá-los, porque quem é o dono da música e quem os inspira e o que dá força para eles é a chama imperecível, né? Eles não vão fazer isso, eles não vão criar, mas eles vão co-criar, eles vão concretizar, eles vão plasmar, digamos assim, né? Eles vão transformar em algo palpável. Assim teve início sua enorme labuta, em espaços imensos e inexplorados, e em eras incontáveis e esquecidas, até que nas profundezas do tempo e no meio das vastas mansões de Ea veio a surgir a hora e o lugar que foi criada a habitação dos filhos de Ilúvatar. Ou seja, finalmente aparece Arda, né? A Terra, por oposição ao mundo. O mundo é muito maior do que a Terra. E nessa hora, a parte principal coube a Manwë, Aule e Ulmo. Então lembre-se que o Ulmo é o Valar, ou Vala, né? Cujo elemento é a água, né? Manwë, os ventos, e Aule, a terra. Mas Melkor também estava ali desde o início e interferia em tudo o que era feito, transformando-o, se conseguisse, de modo que satisfizesse seus próprios desejos e objetivos. E ele acendia enormes fogueiras. Bom, seus próprios objetivos, basta a gente lembrar da música, né? Acendia essas enormes fogueiras, é impossível nós não pensarmos em vulcões, né? E assim, quando a terra ainda era jovem e repleta de energia, Melkor a cobiçou e disse aos outros Valar: este será o meu reino, e eu o designo como meu. Manwë era, porém, irmão de Melkor na mente de Ilúvatar, e ele foi o principal instrumento do segundo tema que Ilúvatar havia criado para combater a dissonância de Melkor. E Manwë chamou a si muitos espíritos superiores e inferiores, e eles desceram aos campos de Arda e auxiliaram Manwë, evitando que Melkor impedisse para sempre a realização de seu trabalho e que a terra murchasse
antes de florescer, né? Basicamente, Melkor queria queimar toda a terra. Irmão disse a Melkor: este reino tu não tomarás como teu, pois muitos trabalharam aqui não menos do que tu. E houve luta entre Melkor e os outros Valar. E por algum tempo Melkor recuou e partiu para outras regiões. E lá fez o que quis, mas não tirou de seu coração o desejo pelo reino de Arda. Nunca é falado, salvo engano, para onde que Melkor vai, onde que ele passeia no universo, né, para liberar a sua frustração. Mas se você lembrar dos eventos cósmicos, né, explosões e tudo mais, talvez essas explosões fossem trabalhos de Melkor, que não conseguiu exercer o seu domínio sobre Arda. Então os Valar assumiram formas e matizes, e atraídos para o mundo pelo amor aos filhos de Ilúvatar, percebe? Eles têm amor aos filhos de Ilúvatar. Lembra por quê? Um dos motivos é porque esses filhos de Ilúvatar são partes da mente de Ilúvatar que os próprios Valar ou os próprios Ainur não conhecem, né? Deixa eu ver aqui. Tá. E atraídos para o mundo pelo amor aos filhos de Ilúvatar, por quem esperavam, adotaram formas de acordo com o estilo que haviam contemplado na visão de Ilúvatar, menos na majestade e no esplendor. Ou seja, eles adotaram formas humanas, mas muito mais esplendorosas e muito mais majestosas, né? Além do mais, sua forma deriva de seu conhecimento do mundo visível, em vez de derivar do mundo em si. A sua forma deriva do conhecimento do mundo visível, em vez de derivar do mundo em si. Nossa forma deriva do mundo em si. Ou seja, eu tenho essas rugas na testa por causa de, sei lá, algumas moléculas ou células que, sofrendo tais e tais coisas, se reuniam em um tecido por causa da Terra, no limite da Terra da qual eu fui feito, né? Da qual eu vim. Então, eu sou feito e eu sou derivado, né, do mundo visível, né? Se você me decompor em coisas, você vai encontrar lá tantos por cento desse elemento, tantos por cento desse elemento, tantos por cento desse elemento. Basicamente, sou pó, né? Como bem diz, do pó vieste, ao pó retornarás. Mas eles não. Sua forma deriva do seu conhecimento. Mesmo aqui, eles são seres espirituais do mundo visível, em vez de derivar do mundo em si. E eles não precisam dela. Se eu quiser agora abandonar o meu corpo e sair por aí voando como um espírito, eu não consigo. Os Valar conseguem. A não ser como as vestes que usamos. E, no entanto, podemos estar nus sem sofrer nenhuma perda do nosso ser. Assim também são os Valar. Portanto, os Valar não podem caminhar, se quiserem, despidos. E nesse caso, nem mesmo os Eldar conseguem percebê-los com clareza, mesmo que estejam presentes. Quando os Valar desejam trajar-se, porém, costumam assumir formas masculinas, outros formas femininas. Isso é interessante, pois essa diferença de temperamento eles possuem desde o início. Ou seja, não é acidental, não é assim, um Valar masculino vai assumir forma feminina porque hoje ele está com vontade de assumir forma feminina. Não, isso está na própria natureza deles, até como espíritos. Então, a pergunta para anjos têm sexo, eles podem ser masculino ou feminino? Aqui sim, né? Os Valar são ou masculino ou feminino. E ela somente se manifesta, ou seja, a forma masculina ou feminina, na escolha de cada um, não sendo criada por essa escolha. Exatamente como entre nós, o masculino e o feminino podem ser revelados pelos trajes, mas não criados por eles. Em outras palavras, o que a mitologia aqui está falando não é porque eu me visto de mulher que eu sou uma mulher. Okay? Aqui também não é porque um Valar assumiria o corpo de uma mulher que ele se tornaria uma mulher, né? Ou uma forma feminina, né? Não, ele é
em si mesmo ou um masculino ou um feminino, por causa das suas características, né? Não por causa de um órgão. Mas as formas com os quais os grandes se ornamentam não são sempre semelhantes às formas dos reis e rainhas dos filhos de Ilúvatar, já que às vezes eles podem se revestir do próprio pensamento, tornando visível em formas de majestade e horror. Eu desconfio que aqui nós poderíamos fazer um paralelo. Como assim eles se revestem do próprio pensamento? Bom, eles podem e eles assumem as formas dos filhos de Ilúvatar, ou seja, elfos e homens, né? Só que muito mais esplendorosos. Você ficaria impressionado, estupefado, né, perante um deles. Mas eles podem assumir a forma do pensamento, ou seja, eles podem se transformar numa coisa em que eles mesmos pensaram, né? Um monstro, por exemplo. Se você lê o Antigo Testamento, e eu acho que o Apocalipse também, você vai ver lá os anjos, né? Os anjos têm umas formas assim que mind-blowing, né? Tem anjo lá com, sei lá, 18 pares de asas e olhos que ficam rodando em volta do anjo. Uma coisa assim que você olha, isso aqui é piração, né? Bom, isso seria semelhante a um Vala se revestindo do próprio pensamento e se tornando visível em formas de majestade, uma luz maravilhosa, ou terror, algo como um monstro.